ovorecepção ainda é um tabu, né? E a gente sabe que para cada paciente que faz, para cada 100 pacientes que fazem tratamento com óvulos doados, apenas uma vai manifestar publicamente que fez o tratamento com óvulos doados. E eu queria que a Karina falasse um pouquinho, né? Primeiro, como é que se toma uma decisão dessa? Muitas mulheres passam pelo mesmo sentimento que ela passou. É uma jornada, né? A jornada de tentar engravidar espontaneamente e não conseguir. Depois a jornada de buscar uma clínica de fertilização in vitro. Eu falo que ninguém sonha em fazer qualquer tratamento para engravidar. Isso já traz um peso muito grande. E depois ver que para aquela situação, para aquele casal, que a chance de gravidez com óvulo próprio ela é muito menor, e aí tem a opção, né? E a decisão e essa notícia de falar assim, ó, talvez, ou melhor para você, é um tratamento com óvulos doados, é uma facada no peito. E é um processo que realmente não é fácil enfrentar. Então, Karina, eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho da sua jornada, né? E como é que foi essa decisão? Qual foi o momento que você falou assim, ok, eu já entendi, certo, eu vou ter que partir para isso? Certo. Primeiramente, quero agradecer o teu convite, doutor. Admiro demais o teu trabalho, acompanho todo o teu trabalho de povoar o mundo, graças a Deus. E estou imensamente feliz de estar aqui. Me emocionei agora no começo da live que você botou para nós assistirmos novamente, né? A nossa jornada ela foi de 4 anos. Foi uma jornada muito difícil, mas ao mesmo tempo nós chegamos na ovorecepção depois desses 4 anos muito receptivos, em função de que nós já tínhamos feito tudo o que nós podíamos para ter o nosso filho de forma natural, coito programado. Depois as minhas fertilizações com os meus próprios óvulos, né, foram 2, com lindos blastocistos, né? Aparentemente, a primeira vez que eu coloquei os meus óvulos próprios foram 4 óvulos que eu coloquei, 4 embriões que eu coloquei, e depois na segunda tentativa foram 3. Então, quando eu cheguei assim na ovorecepção, a gente já estava muito consciente de que com 43 anos, né, que eu me encontrava, uma idade mais avançada, eu deixei a maternidade para mais tarde e tenho o bônus e o ônus, né? Então a gente chegou já muito aberto, né? Mas com certeza tu falaste uma coisa muito importante agora, nunca a gente está preparado para fazer um tratamento de fertilização. Quando nós fomos diagnosticados, né, no primeiro encontro com o médico, bom, a gente estava com um problema ali, foi diagnosticada infertilidade da minha parte, né, feminina. Então, logo após a investigação e tal. Isso foi um baque para mim, porque a gente tem que desconstruir uma história, uma idealização que a gente faz quando a gente é mais jovem, né? E a gente tem que ressignificar muitas coisas na nossa vida. Tem que reconstruir e se reconstruir, né? Então, haja resiliência nisso. Então, eu sempre falo que cada casal reage de uma maneira. Para alguns é mais difícil, para alguns é mais fácil. Não existe uma receita de um bolo, né? Não existe um cenário assim que a gente possa dizer que é certo ou é errado. Mas a gente precisa enxergar as outras oportunidades, né, doutor Rodrigo, com olhos de gratidão, porque ainda há esperança, ainda há alguma maneira de nós gerarmos nossos filhos ou de gerar amor, né? Que eu sempre falo, existem muitas maneiras de gerar amor. Então a gente precisa estar aberta, né? Qual é a melhor maneira que eu e o Pedro a gente achou para estarmos, para aceitarmos essa nossa possibilidade de gerar um filho, porque eu queria a barriga, eu queria o parto, era ir atrás da informação, que muitas vezes, que nem tu falasse agora no começo, é muito velado a ovorecepção, né? O assunto é muito difícil, é muito velado. Então a gente foi com muita sede atrás de informação e não foi fácil, pessoal.
Doutor, é muito difícil a gente, hoje não tanto, mas na minha época era muito difícil a gente conseguir conversar com pessoas que falavam abertamente sobre esse assunto, né? Eu tinha uma conhecida minha, a Rejane, que eu fazia muitas perguntas para ela, porque é natural, né? Nesse processo de aceitação e de decisão, é uma decisão talvez a mais importante que eu tenha tomado na minha vida, né? E mais assertiva também. Mas eu não achava, assim, uma rede de apoio. Eu tive que construir essa minha rede de apoio, né? Com psicóloga, com amigos, com família, entende? E então, assim, não foi a minha primeira opção, a ovorecepção, não foi. Mas foi a maneira como eu ia trazer o meu sonho para a realidade, né? O Henrico está aí com 1 ano e 7 meses, graças à ovorecepção. Então, eu olhei a ovorecepção com olhos de gratidão. Eu cheguei naquele momento daquela caminhada diferente do começo. Talvez se o meu médico, se alguém dissesse assim para mim, vamos fazer uma ovorecepção lá no primeiro ano, eu não ia reagir da maneira que eu reagi no 4º ano, entende? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo, a gente precisa sim viver o luto, né? Tem que saber onde é que doeu, onde é que vai doer, né? Essa abrir mão da carga genética. Tem que falar com a gente mesmo, tem que estar muito elaborado dentro da gente tudo isso para essa conta não chegar mais no futuro ali, né? E isso é através de informações, através de esclarecimentos e o mais importante que eu acho, doutor, é através da confiança no médico. Acho que isso é fundamental na nossa caminhada. É a escolha de uma clínica onde a gente possa escolher e dizer assim, bom, vou pegar esse profissional para me acompanhar durante uma jornada, que eu não sei se ela vai ser pequena, média ou longa. A gente não tem essa garantia, certo? Não, perfeito. Muita gente me pergunta, né? Fala assim, qual é o momento de desistir? E não existe resposta, porque o momento de partir para um tratamento com óvulo doado, na grande maioria das vezes, não é porque é impossível a gravidez com óvulo próprio, mas é uma situação que fica muito menos favorável. Então a gente sempre vai falar de probabilidades. E aí, o momento de mudar de estratégia, ela é extremamente pessoal. Então depende de quanto tem de carga por trás dessa jornada, quanto tempo esse casal já está tentando a gestação espontaneamente ou por tratamento de fertilização. Depende do recurso financeiro, de quantas tentativas o casal ainda dispõe de forças para continuar, ou por energia, parte psicológica, emocional, também por fatores financeiros. Então, é uma decisão extremamente pessoal. Mas, do ponto de vista, a gente sabe que tem uma menor possibilidade ao longo da idade do óvulo e principalmente depois dos 41, 42 anos, a situação fica um pouco mais difícil. Um pouco não, bem mais difícil. Então, é uma decisão que é difícil, mas é o que você falou. Quando a gente dá essa notícia inicialmente, a primeira reação do casal fala assim, não quero nem ouvir falar isso. Vai para casa transtornado com aquela notícia. É uma notícia que o mundo desaba ali. Se a gente fala, você tem 5% de chance de engravidar com óvulo próprio e com óvulo doado vai para 60%. A pessoa não quer nem saber. Então, sempre é uma jornada que vai digerindo. Algumas depois de algum tempo, outras pessoas aceitam prontamente, e essas me preocupam também, porque elas têm que entender o que vai gerar isso mais para frente para não ter um arrependimento. Então, acompanhamento psicológico é tal, e tem aquelas que jamais vão aceitar. E eu sempre pergunto, eu falo assim, o que você pretende? Qual é o seu objetivo? O objetivo é engravidar, ter a barriga, é dar à luz, é cuidar de um filho, um bebê, é transmitir os seus genes. Por que você veio buscar um tratamento de reprodução assistida? Porque, às vezes, para algumas pessoas, alguma recepção vai ser perfeita e vai encaixar no desejo daquela pessoa e vai suprir a necessidade que ela tinha. Para outras, não. Né? E isso tudo é
totalmente dependente do que a pessoa interpreta como ser mãe, né? Se ela interpreta de uma maneira que sem ser o óvulo dela não é mãe, ela vai ter que trabalhar isso na cabeça dela por muito tempo. Mas voltando uma pergunta para você, e o que te levou, depois que vocês decidiram, acho que é uma decisão do casal, e inclusive eu tenho vários casais que a mulher aceita e o parceiro não, e isso gera um impasse muito grande entre eles. E depois que vocês decidiram, o que te levou a abrir o jogo? Falar para as pessoas o que você pensou de talvez guardar o segredo ou não em termos de impacto no futuro? Porque o seu filho certamente saberá que ele foi gerado por um tratamento com óvulos doados. Como você lidou com isso e como que você lida hoje com isso? Tá. É bem legal, assim, essa pergunta, doutor, porque me fazem muito essa pergunta, se eu vou contar para o Henrico e tal. Eu acho assim, ó, o que me levou a tornar público isso? Eu acho que vocês devem ter visto aí no vídeo que a gente colocou através do Instagram Casulo com Amor, nós fizemos um vídeo bem bonito, porque a gente já não tinha muitos recursos, porque a gente resolveu fazer o nosso tratamento há um tempo atrás, lá na Espanha, né, doutor? Então, a gente já tinha esgotado muitas nossas possibilidades financeiras. E um tratamento em euro e tal, a gente não tinha o total, o montante do dinheiro. A gente tinha uma parte dele. Mas aí a gente resolveu, primeiramente, uma vez o Pedro acordou de madrugada e disse assim para mim: amor, eu tive uma ideia de como é que a gente vai ir para lá, né? Como é que a gente vai conseguir essa grana? E eu falei: como? Porque a gente não tinha nem metade. Daí ele olhou para mim e disse assim: vamos pedir ajuda para os nossos amigos e quem se identificar com a nossa história. E aí eu disse: mas como isso? Ele: vamos fazer um vídeo. O meu marido, para vocês saberem, assim, ele é ator, tá? Ele é um homem mais, assim, sensível, assim, mais aberto, né? Então ele disse assim: tu te importa de fazer isso? Tá tudo certo para ti? Tu toparia fazer isso, né? Tornar isso público para a gente realmente pedir ajuda? E eu falei: Pedro, são 4 da manhã, amanhã a gente volta a conversar. Daí era 8 horas, não consegui mais dormir, fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu disse para ele: eu topo porque eu acho que a gente pode fazer um vídeo e abrir o nosso coração. E vamos ver o que vai dar isso tudo. É uma tentativa, entende? E deu muito certo. Eu chamo que a gente construiu uma rede de amor, não só uma rede de apoio, mas a gente construiu uma rede de amor. Porque não foram só conhecidos que nos ajudaram, foram pessoas, amigos de amigos, sabe, assim, que viram aquele vídeo, tanto que esse vídeo parou lá no Fantástico, lá na produção, e foi através dele que ficaram sabendo da nossa história e queriam fazer a nossa reportagem, porque, volto a falar, é difícil abrir o jogo, né, doutor? Então, quando eles viram que tinha um casal que falava abertamente sobre isso de uma maneira super natural e orgânica e verdadeira, eles pegaram o primeiro avião e vieram para Porto Alegre. E eles embarcaram conosco para lá, para a Europa, o pessoal. Então, a gente, primeiramente, foi para isso que a gente fez. Só que aí tomou uma proporção que eu vi que, por experiência própria, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha aonde achar esse assunto. Em internet tinha muito pouca coisa, sabe? Então, quando eu vi que o pessoal começou a me procurar muito e começaram, assim, me fazer muitas perguntas que eu fazia para a Rejane, minha amiga, né? Do tipo: será que eu vou amar o meu filho incondicionalmente? Será que eu vou sentir ele como filho de fato? Quem é essa doadora? Né? Será que ele vai ter o meu olho? Será que isso é importante? Tem uma hora da caminhada que isso se torna totalmente sem, pelo menos para mim, né, pessoal? Começou a tomar um rumo, a coisa, que eu comecei a me perguntar: o que eu quero para mim? Eu quero ser mãe, eu quero conhecer esse amor, eu quero me doar, eu quero sentir o cheirinho dele, eu quero amamentar. Então eu comecei a ver que se ele fosse ou não parecido comigo, não ia ter mais importância. Claro que existe a epigenética, que você sabe maravilhosamente explicar sobre ela, né? Mas isso eu também não conhecia na época, era um assunto muito desconhecido, a recepção para mim. Eu queria ter um filho e conhecer esse amor, isso me bastava,
né? Então, quando eu vi que eu podia ajudar muitas pessoas da maneira como eu fui ajudada pela minha única amiga que me ajudou, eu comecei a pensar, pô, por que eu não vou, né? Eu podia ter tido o Henrico, né, doutor? E ter acabado com tudo. Ok, não quero mais falar sobre o assunto, deu, cessou. Mas eu faço questão de falar com todas as pessoas que entram em contato comigo. A gente idealizou o nosso Tentantes Projeto de Vida para trazer informação, para trazer esclarecimentos, para ajudar as pessoas a construir suas famílias. Como eu construí a minha com dificuldade financeira, sabe, assim, mas a gente não desistiu. Era muito mais fácil, eu com quase 44 anos, ter desistido sem grana e tal, mas eu disse, Pedro, eu não vou medir esforços para que isso aconteça. Eu vou abrir meu coração e vou falar de forma mais verdadeira possível, e eu tenho certeza que a gente vai ter um monte de gente para nos ajudar. E foi o que aconteceu. Então, hoje, eu entendo isso, doutor, como uma missão, sabe? Eu acho que eu e o Pedro, escolhidos, primeiramente, e capacitados para fazer esse trabalho que a gente faz. E eu tenho muita alegria, porque eu larguei minha carreira, eu trabalho com moda, e eu larguei tudo. Hoje eu só trabalho dentro do nosso Tentantes Projeto de Vida, para poder ajudar todas as tentantes da mesma forma que eu fui ajudada, né? Só que numa proporção bem maior agora, porque é uma caminhada muito solitária, muito difícil. A gente não sabe de onde que a gente tira forças depois de um negativo, sabe? São muitas questões financeiras, psíquicas, tudo junto a uma montanha-russa de sentimentos, uma jornada de uma tentante, e só sabe quem passa por isso, né? Então, hoje em dia, a minha maior alegria é falar sobre isso, né? E para isso eu tô assim aberta e respondo tudo pessoalmente, porque eu acho que a alvorrecepção é uma dádiva. Quem conseguir enxergar ela com olhos de gratidão vai conseguir conhecer esse amor, né? Porque muitas vezes é só dessa maneira que era para mim, só dessa maneira que eu ia conseguir, né? E eu sempre falo, só para rapidinho aqui, um filho ele é idealizado muito antes do encontro dos gametas. Ele é idealizado na nossa cabeça, no nosso coração. Então, se a gente colocar o dedo na nossa moleira e ver o que é importante para a gente, o que de fato importa na nossa vida, a gente vai trazer respostas de dentro da gente que a gente não sabia nem que existia. Sentimentos que vão aflorar, assim, que a gente nem sabia que existia, sabe? Mas é difícil, a gente tem que viver, a gente tem que saber elaborar os lutos dentro da gente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, não pular etapas, que nem você falou, assim. Né? Mais ou menos isso. Dentro de uma jornada, tem que aprender a virar a página e falar assim, não, agora eu vou de coração aberto para essa nova oportunidade, essa nova estratégia que eu tenho. Então, assim, muita gente está colocando algumas questões. Primeiro, quando a gente pensa, né, aqui do ponto de vista médico, quando uma paciente chega aqui, 43 anos, e a gente percebe, através da conversa e tudo, que ela ainda não está pronta para um tratamento com óvulo doado, e ela tem uma chance ali, 10, 15% de chance de engravidar, depende muito da reserva ovariana dela, de vários fatores. Aí, sempre, a gente vai pensar em tratamento com óvulos próprios, né? Naquela situação que a gente vê que é uma situação mais crítica, uma paciente que já passou por mais tentativas, ela já está mais preparada, a gente já vai para conversar com o óvulo doado. Mas eu sempre acho que, na grande maioria das vezes, se a mulher ela não tentou com óvulo próprio, a grande maioria pode se arrepender no futuro de falar, mas eu nem tentei. Mas lógico, se o casal só tem chance financeira, condições financeiras para uma única tentativa, e ela tem 44 anos, que a chance de gravidez com óvulo próprio vai ser muito remota, isso já tem que ser levado em consideração. É diferente de uma paciente com 39 anos, que tem uma reserva baixa, 0,2 de antimileriano, por exemplo, que a situação é mais difícil, e que muitas vão acabar indo para óvulo doado, mas elas vão
na jornada, no ritmo delas, né? Então, a gente sempre vai escolher de acordo com cada perfil. E dá para perceber quando a mulher está um pouco mais propensa para um lado ou está mais aberta para outro também. E aí eu vou falar um pouquinho de epigenética. Então, o que é epigenética? Nós somos formados pelos cromossomos que vieram do óvulo e do espermatozoide. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. O cromossomo é uma estrutura que tem todos os nossos genes e o nosso DNA. E nós, como espécie humana, nós temos 99,9% dos genes idênticos. Todos nós, na espécie humana como um todo. Só que existem as variações de suas expressões. Então, os genes são idênticos, mas a expressão desses genes vão se manifestando de maneiras diferentes. E sabemos que somos o que somos não só pela genética em si, mas principalmente pela epigenética. Epigenética é a influência do meio ambiente, de fatores externos, na expressão dos nossos genes. Então, eu tenho essa voz, eu tenho esse nariz, eu tenho essa boca, eu tenho essa orelha, por fatores genéticos. Mas, em relação à personalidade, todos os gostos, defeitos, aptidões, se eu gosto de música, de esporte, uma pessoa mais extrovertida, mais tímido, tudo isso vem de fatores externos. Então, eu falo sempre que os genes é como se fosse um piano, que quem vai apertar a tecla, em que ordem que vai apertar e que música que vai sair daquele piano é totalmente diferente de quem está tocando aquele piano. Então, o piano é puro e não tem esse poder de determinar o que nós somos. E muito dessa epigenética já acontece no útero. Então, se a gente tem um embrião e transfere esse embrião em pessoas diferentes, vão dar pessoas diferentes, porque já tem uma influência. Então, a receptora, ao estar gerando, ela influencia também nos mecanismos genéticos e epigenéticos. E a gente fala isso por diversas pesquisas de microRNA, que é um produto produzido pelo DNA, pelos nossos genes. Então, existe sim mudança de comportamento, mudança de predisposição para doenças. Então, eu sempre falo que mais importante e que as pessoas às vezes se questionam, falam assim, mas será que não vai vir uma predisposição para alguma doença, alguma coisa? Lógico que isso tem relevância e quando é escolhida a doadora, ela tem que ser selecionada de uma certa forma. Mas também tem importância o estilo de vida da receptora. E o estilo de vida da receptora vai mostrar o tipo de alimentação, como ela dorme, como ela leva a gestação, tudo, os hábitos de vida gerais vão determinar também a saúde daquele bebê em tudo. E quando a gente fala em personalidade, em todo esse processo, é só a gente pensar, primeiro, quantos irmãos que são biológicos entre si são completamente diferentes, então existem diversas variabilidades, né, variedades, né, de formas de se manifestar, mas o fato é, gêmeos idênticos, é o mesmo embrião, é um blastocisto que ele se divide. Por que as pessoas, gêmeos idênticos, eles são pessoas diferentes? Eles se parecem fisicamente, sim, mas um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, outro tem aptidão, um é mais irritado, o outro é super tranquilo, tem, sei lá, vida diurna, noturna, tudo é diferente, né? Então, a forma com que a gente educa os nossos filhos, os valores que a gente passa, por que nós temos sotaques diferentes? Porque nós vivemos numa comunidade diferente. Então, eu falo diferente da Karina, que é do Sul. Então, tudo isso é ação externa. Então, tudo vai incorporado nas características. Então, isso é epigenética. Tá? Então, a epigenética é o que faz a modulação dos genes. E o fato de ser receptora, você coloca, sim, as suas características também naquele bebê que está sendo gerado. E eu sempre falo que a decisão entre ovo-doação e óvulo, FIV com óvulo próprio, são duas estradas que vão dar o mesmo resultado.
Então, o destino final é o mesmo. Só que uma estrada, que é a ovodoação, é uma estrada asfaltada, sinalizada, uma estrada um pouco mais tranquila. A estrada com óvulo doado, para situações que tem mais dificuldade de chegar até o destino final, é uma estrada totalmente esburacada, com muitas curvas, é uma estrada de terra, que alguns carros vão parar no meio do caminho. Então, qual é o momento de falar assim, quanto que eu sigo? Perdi essa escalada aqui, vou cair de novo, começo do zero. Quantas vezes isso é o que você quer escalar, né? Quantas vezes você vai escalar até chegar no topo, e do outro lado é um caminho um pouco mais fácil, né? Que é o limite de cada um. Então, é um caminho que, se as pessoas vissem, né, o quanto que quando você está grávida, isso se torna bem pouco relevante ou irrelevante completamente, e principalmente depois que nasce, elas teriam com uma facilidade maior. E uma outra pergunta, só antes de deixar você falar, Karina, que por que falaram assim, por que você fez na Espanha? A Espanha é um dos centros na Europa que faz muito tratamentos com óvulos doados, principalmente porque os outros países europeus, o tratamento com óvulos doados são proibidos, e aí muitos europeus migram para a Espanha. A Espanha já é um centro muito conhecido de reprodução assistida, e tem clínicas que 30%, 40% do movimento é com óvulos doados. Eu fiz preceptoria numa clínica na Espanha, na mesma clínica que você fez o seu tratamento, e lá 35% dos tratamentos é com óvulo doado. Aqui na Mater Prime, a gente faz 5% dos tratamentos com óvulos doados, ou seja, não é extremamente raro. E eu sou obstetra, eu acompanho essas gestantes, e eu percebo que a hora que está grávida, aquele obstáculo, ele vai por água, ele fica para trás, né? Porque a hora que está grávida, que sente a barriga crescer, a hora que sente os primeiros chutes, tudo já vai transformando, né, aquela gestante, né? E eu falo que não tem nada mais que dar à luz do que gerar um ser dentro de si. Para mim, a magia da vida é essa. Se eu pego um óvulo, um espermatozoide e junto no laboratório, ele ainda não é a vida por si só, ele é o potencial de gerar uma vida. Mas quem dá a vida, a magia realmente é quando ele implanta e quando ele se desenvolve. E eu também falo muito nas consultas, né? Se chegasse e você descobrisse que você teve um óvulo de um tratamento que você fez anteriormente, e esse óvulo foi doado, sem o seu consentimento. E aí chega uma criança de 8 anos de idade, bate na sua porta e fala assim, eu sou seu filho biológico, tá aqui, ó, DNA, e você fala, nossa, eu nem sabia disso. Você automaticamente amaria aquele bebê, você já fala, não, é meu filho, ou não, né? Então, na verdade, o amor é construído, é uma jornada, não é algo que você fala assim, não, é biológico, é meu, então eu amo. Na verdade, eu amo a minha filha, não é porque é o meu espermatozoide que gerou ela. Eu amo minha filha, eu vivenciei tudo isso, eu acompanhei a gestação da minha esposa, eu vi o nascimento, eu acompanhei todo o processo dela, tudo, eu senti o cheirinho dela, a pele dela, e isso vai gerando algo que é muito maior do que genética. Lógico que é muito fácil para eu falar, porque eu não passo por essa, eu não tive que tomar as decisões, né? Mas, sim, é algo que, quando você sabe, né, que você passou por essa etapa, é uma situação que nunca tive, para falar assim, nunca tive nenhuma paciente que realmente falou assim, não valeu a pena, eu ainda não me sinto mãe. Nunca tive, tá? E não conheço de colegas que realmente, alguém que fala assim, não me satisfez. Porque todas as minhas pacientes, elas são muito, elas exercem a maternidade com uma plenitude igual, que a gente não vê diferenciação. Então, Karina, eu queria que você falasse, né, um pouco da sua experiência, como foi o processo
do nascimento, o que você esperava, como se te preocupou o fato de falar assim, será que vai ter algum traço meu, não vai ter? E também se você passou por alguma situação constrangedora, como que você lidou com isso? Eu sempre falo, doutor, que nem tu falasse agora, esse vínculo de amor a gente constrói diariamente, né? Muito antes, né, do encontro dos gametas, como eu falei, e da barriga crescer. Então, eu e o Pedro, a gente, quando pegou aquele positivo, que até saiu ali para todo mundo lá, gente, eu nem me lembrava de como que eu tinha pego aquele positivo, não me lembrava de uma palavra, assim. Parece que o meu chão, da mesma forma que eu fui diagnosticada de infértil 4 anos atrás, a mesma forma, o meu chão também caiu quando eu peguei o resultado positivo, né? Que o médico disse, Karina, já tem champanhe aí, te comemora que tu tá gravidíssima. Eu não me lembrava mais de nada, assim. Então, a partir desse momento, a nossa vida mudou, né? Eu me apaixonei já por um serzinho, doutor, que a gente nem conhecia, né? Mas que eu sentia, com, sei lá, 20 e poucas semanas, ele começou a dar chutinhos. Só que muito antes disso, a mãe nasceu, a mãe Karina nasceu, né? Eu já estava apaixonada por toda a situação, que nem tu falaste, por quartinho, roupinha, nome, tudo. É um universo que a gente vai no dia a dia construindo. Então, essa coisa do vínculo é realmente no dia a dia que cresce, né? E depois que esse neném nasce, meu Deus, a gente realmente, se não quiser contar para ninguém, tá tudo certo, porque eu super respeito quem não conta, tu entende? Tenho muitas pessoas que eu me comunico e não contam e tá tudo bem. É muito pessoal essa decisão do casal, né? Mas o que eu me lembro, assim, de que quando eu estava grávida, tiveram pessoas que, como o meu caso era público, né? Tinha muita gente que me perguntava, mas vem cá, será que tu vai amar esse filho? Como é que será que vai ser isso, sabe? E eu me lembro de dizer, né, exatamente o que eu acabei de falar. Gente, esse filho é tudo que eu mais quero na minha vida, né? Eu vou amar ele e com certeza incondicionalmente, mas eu não sabia como é que ia ser. Depois que nasceu, chega a doer essa dor, né? Esse amor chega a doer, né, doutora? A gente não sabe nem lidar com isso. De tanto amor que só cresce a cada dia. É um sentimento muito louco, só tendo para sentir, né? Mas eu fui bastante perguntada, assim, até por amigas mesmo. Tipo, ai, amiga, e aí, como é que vai ser no futuro e tal? E como eu lidei muito bem com isso, desde o começo, eu não vou mentir aqui, né? Eu tive que viver um luto de algumas semanas para me familiarizar, para ir atrás, né? Não sabia nada de epigenética. Que explicação maravilhosa que tu deste. Quem me dera que naquela época eu tivesse tido essa oportunidade de saber da epigenética, como tu falasse agora, de uma maneira super bacana, assim, e de simples, né, de entendimento. Mas eu não tinha essa explicação toda, infelizmente. Então, quando me perguntavam, eu só sabia sentir a vontade de ser mãe. Eu não sabia muito detalhe, tu entende? E por isso, essa vontade de ajudar. Mas eu e o Pedro, a gente realmente chegou muito receptivo, a gente não tinha problema de falar. Eu tenho muito prazer de falar sobre isso. Eu vou contar a história do Henrico da maneira mais bonita que tiver, não só porque é público nossa alvo da ação, mas porque é uma história linda de amor, é uma história que ele vai depender muito de como a gente vai contar. Eu sempre falo isso para as tentantes. Gente, quando vocês conseguirem contar para vocês mesmos isso tudo de uma maneira bacana, é a maneira que vocês vão contar para o filho de vocês. Se vocês contarem, claro, né? Porque, na verdade, se eu sentir orgulho e gratidão de tudo que eu fiz para trazer o meu filho para minha casa, é a maneira como ele vai sentir também. Porque não tem como não. O Henrico, por exemplo, todos os dias, muito antes dele nascer, ele já escuta. Eu acho que já está inserido dentro dele. Na hora certa, na hora que ele tiver o entendimento, isso eu acho que vai ser tão natural, né? Tão tranquilo. E também porque daqui a uns anos eu acredito que a reprodução assistida,
e a ovodoação e todos os tratamentos de fertilização já também vão estar muito desmistificados, digamos assim. Esse é o nosso desejo, né, doutor? Então, acho que vai ser bem tranquilo, mas eu volto a falar. Fui questionada, me perguntavam, me botavam o dedo na minha moleira, tipo assim, tinham pessoas que foram contra, né? Tipo, não, mas eu acho que tu tinha que adotar. Eu acho lindo a adoção, é outra forma de gerar amor. Eu sempre falo, eu não tinha nada contra a adoção, só que, gente, eu queria tentar, né, gerar um filho. Eu gostaria de ter o barrigão, eu gostaria de ter o parto, queria ter os chutinhos, eu não tinha por que não tentar, né? E deu certo na primeira tentativa através de ovorecepção, eu sou muito grata por isso, mas eu tenho certeza que se não tivesse tido o resultado positivo na primeira, eu ia tentar a segunda vez a ovorecepção, eu ia tentar uma terceira vez, porque realmente a minha vontade de gerar um filho era muito grande, né? Mas eu fui muito questionada, por que eu não adotava, porque eu já estava mais velha, né? Por que eu estava passando por tudo isso, né? Era muito mais fácil ir para outro caminho e acabar com o sofrimento, sabe? E tal. E aí muitas pessoas me questionaram, mas tu vai tornar isso público, tu não tem vergonha de pedir ajuda, sabe? Tu tá preparada para tudo isso, né? E aí quando eu entendi que eu não só estava preparada, mas que eu estava capacitada para viver a ovodoação dessa maneira, foi tudo muito mais fácil, né? Hoje eu tenho certeza que Deus o livre se meu filho não tivesse vindo, doutor Rodrigo, por ovodoação. Eu nem estaria aqui com vocês falando sobre isso e ele não teria a carinha que ele tem hoje, que ele tem, né? Que é a minha maior alegria na minha vida. Então, nada acontece por um acaso. O nosso tempo de aceitação, o nosso tempo de luto, o tempo do marido também, de aceitar. Muitas vezes eles demoram um pouco mais que a gente, apesar de o DNA deles estarem no embriãozinho ali. Às vezes o marido, eu tenho muitas tentantes que falam, não sei se vocês que estão escutando têm essa experiência, mas muitas vezes os maridos têm uma resistência maior do que a gente, né? A gente já está meio que pronta, querendo, fazendo tudo acontecer e a gente precisa trazer os nossos maridos para dentro dos nossos tratamentos de forma definitiva, porque eles só vão aceitar se eles entenderem que é um óvulo jovem, que é um óvulo analisado, que a gente quer ser mãe, entende? Que a gente quer gerar, que a gente quer conhecer esse amor. E eles precisam, muitas vezes, de um tempo maior para se familiarizar com tudo isso, né? Porque o pai, ele nasce, não sei, eu acho que eu tô falando no geral, tá? Mas eu acredito que os pais, homens, eles nascem naquele momento que o nenê sai da gente, né? Que ele nasce. Ali eles se tornam pais. Né? Mas nós não, nós já somos mães muito antes da barriga crescer e durante aqueles 9 meses a gente já está apaixonada por essas criaturinhas que a gente nem conhece o rosto ainda, né? Então eu fui questionada por ser público mais do que o normal, né? E outras pessoas diziam para mim, nossa, que coragem de tu fazeres tudo isso e tornar isso público. E hoje as pessoas que falavam, talvez, um pouquinho, tipo, que coragem, será que você está fazendo a coisa certa? Hoje falam para mim, nossa, que bacana essa continuidade que tu deste, né? Mesmo depois do Henrique ter nascido. Então, gente, cada um tem a sua história e a minha missão, assim como o Dr. Rosa tem uma missão de povoar o mundo, que eu adoro essa frase tua, eu tenho uma missão, eu e o Pedro, de trazer informação para vocês, de encorajar vocês, de dizer, gente, é difícil, mas não desistam. Só não tem quem desiste, né? Porque de alguma maneira a gente vai ser mãe, porque existem muitas formas de gerar amor. Então é mais ou menos isso que eu tento passar para as tentantes, tipo, nunca ninguém disse que era fácil. E nunca foi a primeira opção a ovodoação, para ninguém quase. A não ser algumas exceções, né, claro. Mas é isso, acho que essa é a minha maior missão da vida. E a gente precisa aceitar o que Deus nos traz, né? Eu gosto muito de pensar assim, se foi dessa forma, a gente precisa aceitar
e ajudar as pessoas a entender essa maneira maravilhosa de a gente conhecer esse amor, que se não fosse através dela, né, doutora, eu pari com 44 anos, eu não ia conhecer, né, esse amor do meu filho. E eu fiz uma live algumas semanas atrás com a Gabi Lacerda. A Gabi Lacerda é uma dela, ela trabalha muito a questão da espiritualidade, ajuda milhares aí de pessoas, é uma pessoa fantástica. E aí na live perguntaram para ela o que ela achava de ovo-recepção. E ela falou assim, primeiro, as pessoas têm que ser muito gratas, né, com as doadoras, porque as doadoras elas estão ajudando de uma forma anônima, né? Então ela está ajudando sem conhecer a pessoa, é uma forma de dar amor ao próximo muito bonita, e que a receptora ela tem que ser grata. E ela falou fez uma analogia muito legal. Ela falou assim, se você tivesse precisando de um rim doado, você faria o quê? Você pegaria um rim doado, né, transplantado. Você não ia falar, não, então eu prefiro não ter esse rim. Porque é a situação que você tem. Você não dá o seu rim e precisa do rim doado e tudo bem, né? Então você faz o transplante renal. E com óvulo doado é uma situação semelhante. Você, às vezes, para gerar o seu filho, você vai precisar de um óvulo doado porque a natureza fez com que não tivesse óvulos. Lógico que é mais natural em mulheres acima dos 40 anos, então a fertilidade cai muito depois dos 35 anos e realmente é uma situação mais crítica após os 40 anos. Mas existem mulheres até com 30 anos, 32 anos, 33 anos que são surpreendidas com uma menopausa prematura, com uma insuficiência por causas genéticas, causas ambientais, histórico de endometriose, tirou um ovário quando era adolescente por cisto, um monte de fatores que leva uma mulher jovem também a precisar de óvulos doados. E essa analogia que a Gabi fez foi muito legal. E aí eu complemento com que antes de ir para o transplante, a pessoa com insuficiência renal, ela precisa de uma hemodiálise. E ela vai para a hemodiálise. Então a hemodiálise é a FIV. A FIV vai fazer o papel que o organismo não está fazendo por algum motivo. Ou problema na trompa, ou sêmen, qualquer motivo, né? Ou endometriose. Então ninguém quer fazer uma FIV. Mas a FIV é um recurso da medicina para ajudar. Só que algumas vezes a hemodiálise não vai ser suficiente. Então, tem que fazer com uma doação. E aí, eu separei aqui para vocês o que deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma mensagem que eu recebi no WhatsApp da minha paciente, que estava aqui, gratidão à minha ovo doadora. Nunca irei te conhecer, mas já te amo. E é verdade. Quando ela pegar o positivo dela. Então, foi uma felicidade genuína, deixa eu ver como que eu mudo aqui, toda vez que eu vou colocar um negocinho, eu me perco. Mas é um ato de amor, né, doutora? É um ato de amor, na verdade. E é isso. Eu acho que a gente tem que saber que existem barreiras, existem limites, né? E é muito difícil realmente se dar conta. Então, quando eu atendo pacientes de 45, 46 anos, reserva ovariana super baixa, chance de gravidez espontânea menor do que 1%. Aí vai para a FIV, chance de gravidez com 1%, né? E às vezes elas querem tentar e não abrem mão daquilo e às vezes falam assim, não, eu prefiro não ser mãe, né? Do que fazer com óvulo doado. Lógico, eu não vou nem chegar no mérito, né, se ela tem razão, se não tem razão, porque como a gente falou, é totalmente individual, tem gente que vai encarar dessa forma, né, mas realmente tem que pensar que existem os limites biológicos, e para cada escolha tem uma renúncia, né, você falou, né, no começo, do ônus e bônus, e é isso, a escolha de adiar a maternidade, a escolha, muitas vezes, por adiar um tratamento de infertilidade quando já tinha uma situação que a gravidez espontânea não vinha, mas ainda persistia tentando
e quando vai buscar ajuda, já busca ajuda de uma maneira, de uma forma menos efetiva. Então, tudo isso leva, né, a essa situação. Mas o que a pessoa tem que pensar, na minha opinião, eu não tenho esse caminho, seria o meu plano A, mas eu tenho um plano B. O plano B não pode me dar o que eu quero, e ele vira o meu plano A, né? Então é isso, o plano B ele é o plano A para muita gente, e está ótimo. Então eu acho que a ovorecepção ela abre um leque de opções que permite uma mulher mais velha, 48 anos, 50 anos, ser mãe. E isso é um avanço da medicina, que é um avanço muito importante, porque se ela tem o desejo, a medicina pode ajudá-la, né? Então, eu acho que tem que isso. Olha quem vai participar. Olha o meu gordinho. Olha o gordinho da mamãe. Olha a coisa mais linda dessa vida. Rodrigo. Olha lá, gordo. Pode, que coisa mais querida. Dá um oi pro tio Rodrigo. Pro tio doutor Rodrigo. Você não sou o mais lindo, amor da minha vida. Isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem. Então, assim, por isso, tudo valeu a pena. Não é? Formas de gerar amor, né? E esse amor, ele não é gerado no óvulo, gente. Ele não é gerado no óvulo. Então, é uma jornada, é isso que vocês buscam. Eu também comparo sempre que a gente fala muito, né, aqui na clínica, de rumo ao topo, porque a gente fala que é uma escalada, cada degrau que vai passando. E eu falo, se tivesse um alpinista que o sonho dele é chegar no topo do Everest, mas chegasse um helicóptero, fala, você quer chegar no topo do Everest? Eu vou ali, sobe aqui no helicóptero e eu te coloco lá. Não é a mesma coisa, né? O que a gente quer é a jornada, é essa construção. E a construção do amor é isso. Não é falar assim, se eu tenho o meu óvulo, tá tudo certo. E eu sempre comparo também, eu falo assim, se você se imaginasse numa situação que você não vai ter as duas escolhas, você tem uma escolha, tá? Se todas as mulheres tivessem a escolha de ou pega o seu óvulo e outra pessoa gera para você, e depois você tem o filho para você, ou seu filho biológico, ou você não é seu óvulo, mas você gera, e você só pode escolher isso. Se eu estiver fazendo essa enquete, eu aposto que 99% das pessoas vão falar, não, eu quero gerar. Não é só meu óvulo e outra pessoa gera e depois me devolve. Então, eu acho que a ovorecepção, quando você coloca isso, você fala assim, se eu escolheria gerar, é porque gerar é mais importante. Né? Aquela pessoa que fala, não, eu prefiro o meu óvulo e mesmo que eu pudesse gerar, mas não pode porque não foi me dada essa alternativa. E outra pessoa gera e volta, esse bebê é entregue para mim, essa pessoa realmente ela tem uma visão da importância genética. Né? Então, eu acho que essa pergunta que as pessoas têm que se fazer. O que você busca? O que é ser mãe para você? Qual é a importância da gestação e do nascimento, do parto, para saber também se uma adoção ela te satisfaz como mãe. Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu considero que são tratamentos completamente diferentes em toda a jornada. E ambas são lindas, ambas são mães, mas têm histórias diferentes e conceitos diferentes de tudo isso. Tem algumas psicólogas nos assistindo que podem até falar um pouco mais a respeito de cada uma dessas situações do ponto de vista psicológico. E eu acho que nessa situação, quando você se pergunta, né, qual é o seu real desejo, você vai encontrar a solução. Né? Então, eu acho que para aquelas pessoas que estão na dúvida, vou ou não vou, prefiro não seguir adiante, ou tento mais uma vez com óvulo próprio, mas já tentei 2, já tentei 3, tentei 5, eu vou para a 6ª ou não. Eu ouço o Dr. Rodrigo falar que só não consegue quem desiste, é verdade, porém, eu sempre falo, só não consegue quem desiste, mas a gente tem que saber a hora de mudar de estratégia. Então, na minha cabeça, quando eu falo de ovorecepção, eu vejo as mulheres que fazem ovorecepção
muito satisfeitas quando elas estão grávidas. Então eu tenho uma visão enviesada disso tudo, né? Porque eu vejo a alegria dessas pessoas. Então, realmente é uma situação diferente para mim. Mas eu sempre falo que uma coisa é dar murro em ponta de faca e outra coisa é persistir. Então, primeiro, entenda as suas chances. Entenda qual que é o caminho. Porque é possível sim engravidar com óvulo próprio em boa parte, grande parte dos tratamentos que são indicados óvulos doados, mas que a possibilidade disso acontecer, ela é menor. E isso, você tem que abrir um leque. Eu atendi um casal hoje, né, que eu comentei com eles. Eu falei assim, vejam quanto tempo vocês estão tentando ter um filho, quanto que vocês abriram mão já de outros projetos da vida em busca desse projeto. É um projeto nobre, é uma das 5 maiores, dos 5 maiores desejos de um ser humano, de forma intrínseca, é gerar um ser, é ter um filho. É natural, mas quanto que você está se dedicando a isso e abrindo mão de outras coisas que talvez, se você tivesse escolhido um outro caminho, você já teria passado essa barreira e já teria vivendo outras coisas, né? O quanto que você se priva em busca da gravidez com óvulo próprio. Então, é uma situação que cabe cada um que passa por isso ter o seu pensamento, a sua jornada. Eu falo, quem nunca teve câncer não sabe o que é fazer uma quimioterapia. Pode falar, puxa, deve ser difícil. É o máximo que a gente consegue fazer. Mas a gente não consegue pensar como uma pessoa que está fazendo quimioterapia com medo de não sobreviver, com medo de tudo. É a mesma coisa de quem passa pelo problema da fertilidade, quem tem dificuldade para engravidar. Quem não passa, não entende. E também quem tem indicação de ovorecepção é diferente de quem não entende nada sobre o assunto. Por isso que quando vocês têm que falar com alguém, desabafar, falem com as pessoas que passam pela mesma situação que vocês, porque elas podem te dar melhores conselhos. Quem não passa, dificilmente vai entender qual é a sua jornada. E, geralmente são pessoas que não vão falar coisas bacanas para você, porque elas não vivenciaram aquilo. Então, é verdade. Para quem engravida no primeiro mês, segundo mês de tentativa, elas vão falar, mas você não vai ser a mãe. Porque ela não entende nem o que é maternidade daquela forma com que a outra pessoa entende. Eu não estou falando que é menos mãe ou mais mãe, né? Não estou, não, quem engravidou fácil, então não é mãe. Não, lógico, é mãe, todo mundo é mãe. Só que são formas diferentes de chegar à maternidade, né? E eu acho que é um caminho que abre um leque, né? E eu acho que é o que eu queria que a Karina falasse, falou super bem, de vocês que estão aí nessa luta, considerem o tratamento com óvulos doados. E eu vou falar um pouquinho do ponto de vista técnico, tá? Para ninguém ter dúvidas. Então, ovo doação no Brasil, ela tem que ser anônima, doadora e receptora não se conhecem, a doadora tem que ter no máximo 35 anos, e na nossa clínica a gente aceita doadoras até 32 anos por causa das taxas de gravidez. Então a gente é um pouco mais rigoroso. A doadora tem as mesmas características físicas da receptora, então a gente pega uma lista de doadoras, lista de receptoras e cruza as características. E aí cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, tipos, traços físicos, né, forma de rosto, tudo para chegar a uma maior semelhança física. Essa doadora, ela é toda triada, então ela tem um cariótipo normal, ela tem todo o histórico familiar e pessoal de doenças, que algumas doenças são já excluídas de ser doadora. E eu sempre falo que doadora é quem pode, não é quem quer. Então, às vezes, mulheres jovens, 26, 27 anos, não podem ser doadoras porque não tem reserva ovariana para ela e para mais outra pessoa, porque ela tem alguma coisa, alguma doença que realmente não permite ela ser doadora. Então, tem uma triagem específica. Então, quando a gente oferece a doadora para a receptora, é uma doadora que já foi totalmente triada. Fila de espera no Brasil é muito longa,
porque a ovo-doação ela não tem caráter lucrativo, então as doadoras não podem receber pelo tratamento, mas em contrapartida elas recebem o tratamento em si. Então não pode chegar alguém falando assim, eu quero vender meus óvulos, mas ela pode falar, eu preciso fazer uma fertilização e eu quero doar metade dos meus óvulos para uma paciente receptora de forma anônima. Então isso ela pode. E por isso que a fila de receptoras é muito maior do que de doadoras. Aqui na clínica a gente tem uma fila de espera para receptoras de cerca de 3 meses, dependendo das características físicas, um pouco mais. Quando é loira, de olho claro, é oriental, aí demora um pouco mais, porque tem a menor parcela da população com essas características. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente tem toda uma lista de doadoras de ovo-doação compartilhada, então a gente oferece para as doadoras que a gente acha que são aptas para serem doadoras, e a receptora vai sendo oferecidas para as receptoras de acordo com a fila e de acordo com as características. E aí ela doa metade dos óvulos dela, sendo que a receptora recebe no mínimo 6 óvulos maduros. Então, se a doadora teve 20 óvulos maduros, é metade, mas se ela teve 10, ela sabe que ela vai ficar com 4, porque 6 são da receptora. E aí, com isso, a taxa de gravidez com tratamento com óvulos doados é de 60% e chega a 90% até 3 tratamentos de ovo-recepção. Então, realmente, é um tratamento que dá uma possibilidade de sucesso para a grande maioria dos casos. E, Karina, eu queria que você complementasse, eu acho que a gente está aí com 1 hora de live já. Não sei se o pessoal tem algumas perguntas, eu acabei não lendo todas as perguntas, mas queria complementasse, falar um pouquinho também sobre o seu INSA, o Nós Tentantes, projeto de vida, eu acho que é muito legal. Então, fala um pouquinho sobre tudo isso. As pessoas estão falando para você, o podcast, como que elas acessam, como é que faz? Tá. Então, eu vou falar sobre o podcast, que é gratuito, semanal, toda semana a gente tem um novo, né? A gente tem que marcar um para a gente fazer, viu, doutor? Doutor Matheus fez um com você. Doutor Matheus fez um e o doutor Rafael Portela também. Falta a gente fazer agora um junto. A gente faz semanal, né, sobre todo o cenário da reprodução assistida com os especialistas e também casos de estentantes. Então, vocês vão se identificar muito, porque a gente fala de todas as formas de gerar amor nos podcasts com as histórias reais, né? Fora a parte técnica com os especialistas. Então, conteúdo na veia, assim, muito bacana. Tá em todas as plataformas, SoundCloud, Spotify, tudo. Nossa parceria é com o Genomics, né, o laboratório de genética. Então, vocês botam ali Genomics, Nós Tentantes Projeto de Vida, podcast, que já vai entrar. Mas, geralmente, eu boto na bio do Nós Tentantes Projeto de Vida no Instagram. Só não tá agora, porque eu tô fazendo um evento online agora sábado, né, doutor? Então, na bio está a inscrição desse nosso encontro, que é o primeiro Nós Tentantes online que a gente vai fazer, que a gente vai falar sobre o recomeço dos tratamentos de FIV livre de Covid, né? Então, por isso que ele não está na bio hoje do podcast. Daqui a pouco, segunda, já volta. A gente faz o nosso encontro, o Nós Tentantes presencial, que agora esse ano foram adiados, os que a gente já tem agendado. E acredito que vai retomar no segundo semestre, vai depender de tudo como vai acontecer essa pandemia, né? Mas a gente vai para todas as cidades do Brasil, né? Com clínicas parceiras. Então, a gente também leva esse presencial, casos reais, o corpo médico da clínica, perguntas e respostas. Para vocês, é intimista, é pequenininho, é 100 pessoas, 200 no máximo, não é um congresso, né? Mas a gente nem tem essa pretensão. É olho no olho, aquela coisa bem acolhedora de ex-tentante para tentante, né? Então, a gente, mais ou menos, eu e o Pedro, a gente, em função da nossa experiência, a gente sabe o que vocês precisam, né, para serem acolhidas. Então, a gente idealizou o Nós Tentantes exatamente para trazer informação para vocês e para acolher, né, nesse momento da caminhada. Então, a gente tem o podcast, tem os físicos, tem agora, né, os online, que é uma novidade, né, enfim. Mas o que eu falo sempre
falasse agora sobre a doadora da Gabi, eu quero só complementar uma coisinha. Eu sou super a favor e não, eu e o Pedro, a gente teve um momento de ter uma conversa bem, assim, séria, né? De o que a gente ia fazer com nossos embriões que sobraram, né, doutor? E como a gente foi ajudado, a gente também está possibilitando para que outras famílias sejam construídas anonimamente também. Então, a gente doou nossos embriões, 2 para a ciência, porque graças à ciência que nós estamos aqui falando sobre óvulo-recepção, então a gente doou 2 para a ciência e 2 para famílias, né? E ainda ficamos com 1, se caso a gente quiser tentar um irmão ou uma irmã para o Henrico. Mas essa coisa da doadora, a gente não pode. Eu nunca esqueço a minha doadora. Eu faço uma oração sempre para ela à noite. Eu sempre agradeço. Eu não sei a cara dela, não sei nada, né? Só sei que ela tinha 28 anos. Mas assim, tem 28 anos. Mas assim, eu agradeço o ato de ter doado, né? Porque realmente é um ato de amor, né? A Gabi fala muito sobre isso. Eu adoro o trabalho dela, acompanho muito também, porque a espiritualidade está junto com toda essa caminhada, né? Eu tive que fazer uma reforma íntima muito grande no começo da minha caminhada. Tive que fazer uma reforma íntima, assim, gigante, né? Tirei, assim, uma fé que eu não sabia nem que eu tinha, né? Uma fé inabalável, assim. E nos momentos difíceis, essa fé me ajudou a me reerguer, né? Então, eu acho que a espiritualidade é muito importante. E eu acho que uma pergunta que a gente gosta muito de falar no nosso tentante projeto de vida o físico é que lugar que essa decisão da óvulo-recepção tem na nossa história? Qual é o lugarzinho dela? Porque a gente vai ter que achar um lugarzinho aqui dentro do nosso coração para ela, para a gente poder lidar com ela lá no futuro, ou no presente, enfim. A gente precisa saber qual é a importância dessa decisão. E isso a gente faz com o nosso parceiro, né? Ou com a nossa parceira, nos casais homoafetivos, ou a mamãe solo tem que responder para ela mesmo, né? Qual é a importância, que lugar que tem essa decisão na nossa vida. Então, tudo isso são coisas que não são fáceis de administrar, mas que com o tempo vai se tornando, a gente vai amadurecendo e eu garanto para vocês, gurias, eu garanto para vocês, nós mudamos a nossa jornada, vocês devem saber disso. A gente começa eu era uma Karina, no 4º ano eu já era outra. Então, a óvulo-recepção, ela chegou num momento que eu já estava diferente, né? Então, não se assustem muitas vezes se vocês chegarem lá no Dr. Rodrigo e como ele falou, não, isso não é para mim. Talvez não seja naquele momento para vocês, mas talvez daqui a um mês vocês vão voltar lá na Mater Prime e vão dizer assim, doutor, eu pensei bem, eu refleti, eu e meu marido a gente conversou, me familiarizei com o assunto, conversei com pessoas que já fizeram e eu acho que está um pouquinho mais claro tudo isso. Tenho essa humildade de sim voltar atrás, né? Porque a gente muda. Eu mudei, né? Eu tive uma jornada que, como eu falei agora, eu mudei muito, né? Então, a gente precisa ter isso tudo muito bem elaborado dentro da gente. E com nossos companheiros ou nossas companheiras, ou mesmo sozinha. Mas a gente precisa falar no assunto, nem que seja com a psicóloga, né? Não podemos ficar sem falar sobre o assunto. Eu acho que mais ou menos essa é a minha dica para vocês construírem uma rede de apoio, né? Que eu chamo de rede de amor. Porque sozinha é muitas vezes mais difícil, né? Essa caminhada. A gente tem que transformar ela numa jornada um pouco mais leve, né? Não, é isso, né? E a percepção que eu tenho, né, para a maioria das pacientes que eu atendo e indico óvulo-recepção, a grande maioria vai demorar um tempo, por volta aí de uns 3, 4 meses para aceitarem. Outras voltam depois de um ano, e outras voltam logo, já até imaginava, já cheguei a falar assim, já estava até estudando a respeito, né? Mas aquelas que pegam de surpresa, que eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam aqui com 45 anos,
achando que vai fazer um tratamento de fertilização e sai grávida. E então ela não tem o conhecimento, né, sobre fertilidade feminina, sobre relógio biológico. Então, quando eu explico, é de uma forma tão... é um choque, porque ela falou assim, não, mas eu achava, porque eu vejo as pessoas engravidando com 50. Então, quando eu explico a chance, a probabilidade daquilo acontecer, realmente é um choque muito grande, e aí essas pessoas vão ter um tempo, né, para digestão um pouco maior do que aquelas que tentaram, 2, 3, que já chegaram, falaram, poxa, meus embriões não chegam, eu só tenho um embrião alterado geneticamente, tudo isso vai avaliando o processo. Enfim, gente, a gente se estendeu bastante. Karina, obrigado, obrigado mesmo o convite. Eu acho que a gente estava combinando essa live faz tempo. Dr. Matheus até fez live com você antes de mim e foi muito legal também. E aí eu acho que a gente tem que sempre conversar sobre isso, porque é um assunto que a gente tem que quebrar esses tabus, né? Tanto o tabu da fertilização in vitro, quanto o tabu dos caminhos que a fertilização in vitro pode trazer, com doação de óvulos, de sêmen, embriodoação, barriga solidária, quando é o caso, e tudo aí que tem de todas as situações. Então, um beijo para todo mundo